oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Assustaram, é? Aula 534, pelo YouTube 163. Então vamos. Primeira pergunta. Feminino, 65 anos. Estou escrevendo para minha filha, que tem 39 anos, solteira. Ela é ótima filha, mas é muito estressada com tudo. Eu que faço as práticas da Seichonoye para ela. É válido eu fazer? Ela tem pressão alta, tireoidite de Hashimoto e está triste com tudo isso. Só faz exames e toma remédios. O que eu posso fazer por ela? Vi um relato que, após sua orientação, uma pessoa se curou de uma ferida no pé. A minha irmã, com 78 anos, tem uma ferida na perna direita desde que casou, há 50 anos. Está sempre enfaixada. Gostaria de ajudá-la. Então vamos começar de baixo para cima. A irmã de 78 anos tem problema na ferida do pé. Agora analise bem o detalhe. Desde que se casou. Então, antes de casar, ela não tinha esse problema. Concorda? Então, se manifestou esse problema depois do casamento, então foi no casamento que aconteceu alguma coisa, com algumas pessoas envolvidas no casamento. E nisso daí está muito evidente que ela deve ter tido algum problema com a sogra ou cunhada, alguma pessoa, pé direito, né? Não falou aqui, né? Perna direita. Então, alguma pessoa do sexo feminino. E aí, no caso, ela vai lembrar exatamente o que aconteceu, porque era já no início do casamento, fica muito marcante, né? As pessoas lembram muitas coisas, principalmente do fato de estar muito emocionada, qualquer coisa que aconteça vai lembrar bem. Então, praticar a oração de perdão para essa pessoa. E se foi com a sogra, como ela já faleceu,
fazer não somente a Sutra Sagrada, mas oração do perdão, nos 21 dias ou 30 dias, o período que você escolher, faça esta prática, especialmente, fale para sua irmã fazer essa prática para a sogra ou para cunhadas, seja lá quem for com quem ela se aborreceu, e praticar a oração do perdão, e se ela falecer, então, a Sutra Sagrada também, ok? No caso da sua filha, tireoide de Hashimoto, o organismo fabrica anticorpos. Então, veja bem, é interessante essas coisas que as pessoas muitas vezes não identificam. A causa está nessa guerra civil que está acontecendo. O anticorpo, ela tem função de proteger, mas ele fica atacando alguns tecidos da célula. Então significa o quê? É como se os soldados, né, chamado anticorpos, que devem ficar em harmonia com os outros colegas, elas ficam brigando entre si. Mas se fica brigando entre si, exatamente aquilo que a Seitione vem falando, inclusive no livro A Humanidade Isenta do Pecado, em outros livros também, no próprio Lições para o Cotidiano. Meu livro citei muito sobre isso. E nessa guerra interna, o próprio Dr. Frank Caprio, ele cita o Dr. Karl Menninger, e fala sobre os livros dele, do Homem contra Si Próprio, A Mente Humana, Amor e Ódio. Só não citou mais um outro que é o Pecado da Nossa Época, talvez tenha esquecido. Então ele menciona que o paradoxo do homem que luta para melhorar o mundo, conscientemente ele procura lutar para melhorar o mundo, desejando viver e amar ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem impulsos de autodestruição. Impulso de autodestruição, destruída de impulso que vai destruir a sua própria pessoa. Então isso é uma autoagressão, através de crimes, suicídios e outras coisas a mais, né? Alcoolismo, guerras. Por próprio mestre cita logo no início do livro A Humanidade do Pecado, por que a humanidade busca a paz e encontra a guerra? E a própria guerra, o próprio Karl Menninger, ele menciona no livro dele, O Homem contra Si Próprio, olha o nome do livro, O Homem contra Si Próprio, que a guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos é um karma, uma autopunição, devido aos brancos, quando entraram nos Estados Unidos, começaram a avançar para o oeste e matando os índios. Então, esse sentimento de querer destruir os índios fez com que ocorresse, dentro do território americano, essa luta que depois se transformou numa guerra civil. O ato de infligir dor e sofrimento em nós mesmos ou nos outros, consciente ou inconscientemente motivado, faz do ódio nas suas diversas formas de disfarce de doenças. O fato de infligir o sofrimento em nós ou nas outras pessoas, então, consciente ou inconscientemente, a pessoa vai criando essa doença, esse problema. Na realidade, é um ódio que vem disfarçado de doença. Então, a doença, na verdade, é uma materialização do ódio que a própria pessoa criou. Então, por isso que o Dr. Caprio fala que esse ódio, a doença é um ódio disfarçado. Então, na realidade, é a mesma coisa que para gerar um autossofrimento. Então, outra pergunta, eu faço as práticas no lugar dela. Nem tudo pode fazer no lugar da pessoa, né? Se a sua filha tiver com dor de dente, qual boca que a senhora vai ter que levar no dentista? A sua não pode ser, né? Então ela tem que fazer a parte dela também, ok? E muitas vezes a pessoa pensa, não, minha mãe faz para mim, minha mãe faz para mim. Não é igual, não é igual. Oração é uma coisa que a própria pessoa tem que pôr em prática, não ficar acomodando, e quanto mais ela se acomoda, mais ela fica pensando na doença. Então ela precisa ter uma coisa para ficar ocupada em uma atividade que faça com que ela possa cada vez mais conscientizar-se da sua natureza divina e também estar com a mente ocupada naquilo que realmente possa trazer benefício. Agora, outro detalhe que eu vou lhe falar, eu estive há pouco tempo em Manaus, Brasília e São José dos Campos, e agora Marília. Em Brasília, um jovem Sansei, que pelo jeito é a terceira geração de japoneses,
Aí, na hora que eu estava saindo lá da regional, e para me dirigir para o aeroporto, ele me contou, ó, professor, eu tenho uma amiga, ela é do Amapá, e ela estava com um problema, e eu li 1000 sutras para ela, e ela melhorou bastante mesmo, bastante. Eu falei, você leu quantas vezes? 1000 sutras. Eu li 1100 e vou ler mais 1000. Eu falei, rapaz, você é um anjo, viu? Você é um anjo, porque tem gente que tem preguiça de ler uma sutra, você leu 1000 para uma pessoa, só porque é sua amiga, você sentiu pena dela, e agora você vai ler mais 1000. Realmente é uma coisa maravilhosa. Então, esse rapaz fez para uma amiga que estava sofrendo. E você que é mãe, faça para sua filha também. Então, nós temos citado muitos casos de pessoas que leram 1000 vezes a Sutra Sagrada e os problemas que eram praticamente sem solução, ela resolveu o problema. Aquele caso do senhor lá que nós contamos já, daquele senhor que trabalhava numa ferrovia e o sobrinho começou a seguir o caminho errado, né? E ele resolveu, e o garoto deixou de pegar as coisas da casa dele, deixou de pegar as coisas da casa do tio para vender, para gastar em drogas, outras coisas a mais. Isso aconteceu no Japão. Mas quando ele completou 1000 vezes a Sutra, o rapaz arrumou um emprego, voltou a trabalhar e levando o dinheiro integral para a mãe. Então, faça o mesmo e até é bom que peça para o marido ajudar, ok? E não deixe de orar para os antepassados diariamente. Diariamente. É importante que leia também, antes da Sutra, pelo menos umas 5 páginas do livro A Humanidade, Isenta do Pecado, para os antepassados, que eles não tiveram oportunidade de ter esse livro, não tiveram oportunidade de ler esse livro. E muitos deles vivem com sentimento de culpa, quando regressa para o mundo espiritual, fala, não fiz isso, não fiz aquilo, fiz fulano sofrer, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, isso faz com que elas fiquem com bastante sentimento de culpa. Por isso que é importante ler o livro A Humanidade do Pecado. E outro detalhe, fala para sua filha praticar a página 97 do Conquista a Felicidade com Amor. Assim que ela despertar, já praticar. Antes até de se dirigir ao banheiro para escovar os dentes, praticar a página 97, é uma mentalização. E faça o Shinsokan juntamente com ela, ok? Próxima pergunta. Somos espíritos, filhos de Deus, que é espírito também. O que estamos fazendo no mundo da matéria? Não poderíamos aprender no mundo espiritual? Qual a finalidade da existência do mundo da matéria? Não dá para fazer tudo aqui lá no mundo espiritual, não. É um erro, viu? E outra coisa, o que Deus criou não tem erro. Deus criou essas 2 fases porque é a melhor solução. Então, por exemplo, tem coisas que não dá para fazer tudo lá no mundo espiritual. Um exemplo, uma pessoa que é racista, e ele tem ódio da pessoa de outra raça, seja ele branco que tem ódio do negro, ou negro que tem ódio do branco. Lá no mundo espiritual não tem como ele aprender a superar esse problema. Então, mas ele tem que entender. Entender não é só aprender, é apreender, assimilar. E essa assimilação se consegue vivenciando, a pessoa passando por aquela experiência. E lá no mundo espiritual, não tem como passar por isso, porque a cor da pele é só aqui na Terra. No mundo espiritual não tem pele. O espírito não tem pele, né? Então, como é que ela vai aprender a superar esse problema? Tem que vir na Terra, ok? Por isso que tem muitas outras situações, mas esse é um dos exemplos. E outro detalhe, outra vez que você perguntar, não esqueça de colocar idade, sexo e estado civil, tá bom? Por isso que tem certas situações que a pessoa precisa passar aqui na Terra. E tem alguns espíritos elevados que, embora já tenham atingido um estágio bastante elevado e não necessite mais voltar para a Terra, eles preferem voltar para a Terra porque, Yogananda explica aqui, tem coisas que eles gostam e que não tem no mundo espiritual, só tem na Terra, né? Vai ser se é futebol, sei lá o que é, alguma coisa, né? Alguma coisa nesse sentido, que ele volta porque só encontra aqui na Terra. Próxima pergunta. Feminino, 47 anos, casada. Meu pai faleceu em 8 de julho de 2022. Estou me sentindo muito triste. Penso, será que meu pai
já foi recebido e deram notícia que ele partiu? Ele era uma pessoa muito preocupada com a família. Já estou fazendo a oração para os antepassados. O que mais posso fazer para que ele tenha descanso? Descanso, não é tanto descanso assim, não, viu? Não precisa pensar tanto em descanso, não. Normalmente a pessoa fala, descansou. A mulher chegou antigamente e tinha os velórios feitos dentro na própria casa das pessoas. Antigamente era assim. Aí foi lá, o vizinho faleceu, foi lá ver, aí chegou e ela não conhecia bem, né, não sabia nem por que ele morreu, como que morreu. Então ficou sentado na cadeira lá só para fazer a sala. Aí chegou um, olhou para o defunto assim, morreu igual um passarinho. E era só observando, estava bem perto do caixão. Aí chegou outro, morreu igual um passarinho. Aí chegou a terceira pessoa, olhou para ela e falou, do que ele morreu? Eu acho que foi de estiringada. Um passarinho, né? Sobre o fato dele ter sido recebido e de receber a notícia lá no mundo espiritual, não se sabe, porque alguns espíritos, ao deixar o corpo carnal, dormem. E dormem período, depende do karma e depende do grau de consciência de cada um. Então não se sabe se o seu pai já entrou, voltou para o mundo espiritual, ficou um pouco tempo dormindo, ou se já continua dormindo, não se sabe. Mas, de qualquer forma, já que você ama tanto o seu pai, não é somente fazer a suta para antepassados. Já que você ama tanto, então dê um presente para o seu pai. Faça uma oração, 21, 30 dias ou 49 dias, exclusivamente para o seu pai e para os antepassados em outro horário, ok? Mas quando fizer para o seu pai, antes da sutra sagrada, leia a revelação divina da vida eterna. Aquelas duas revelações que antecedem a palavra do anjo, ok? Próximo. Feminino, 86 anos, viúva. O urologista diz que, com dificuldade de urinar, forçando para urinar, há muitos anos, há aproximadamente 30 anos. A bexiga ficou com deformação, indicações para a cirurgia. Uretoplastia, porque poderá perder a função da bexiga. Com cirurgia, poderá ter incontinência urinária. Há 30 anos, então faz uns 35, 40 anos que a senhora brigou muito com o marido, hein? Ficou muito chateada com ele. E leio Lições para o Cotidiano, ali tem um relato exatamente muito semelhante à situação, só que no Lições para o Cotidiano, quem estava doente era o marido, que estava com problema exatamente na bexiga e outras partes dessa região, desses órgãos, e estava quase que na beira da morte. Então, leia depois, a senhora vai começar a entender. Então, o que precisa fazer? Enquanto esse sentimento de raiva, mágoa, quantas vezes a senhora não pensou em sair de casa, separar, devido aos conflitos emocionais que tinham com o seu marido? Então, limpe-se disso, purifique-se. Se a senhora é viúva, né? Então, no caso, como a senhora é viúva, aproveite e faça uma oração especial para o seu marido. E antes, assim que evocar o nome dele, faça a oração de perdão 20, 30, 40 vezes antes da sutra sagrada, ok? E não somente a oração de perdão. Veja o lado bom. Ele tinha lado bom. Então, dentro desse lado bom, quantas coisas boas que ele pôde proporcionar para a senhora, então agradeça também. E depois leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ok? E é bom até acrescentar uma outra oração, a verdade, Orações volume 1, cada dia uma oração, antes ou depois da Sutra. Próximo. Feminino, 38 anos, casada há 13 anos. Meu marido se embriaga diariamente, é infiel, me agride fisicamente e psicologicamente com frequência. Em uma de nossas separações, fiquei grávida de outro homem, mas o bebê morreu. No 7º mês de gestação. Na cesárea, tive eclampsia. Fiquei em coma e tenho sequelas neurológicas que impedem a minha locomoção. Amo meu marido e gostaria de saber como salvar essa relação e obter a cura.
Devo fazer a leitura para os antepassados do meu cônjuge separadamente ou posso dedicar a leitura juntamente com um dos meus? Tive hemorroida e operei. Após, passou para uma terrível fístula. Não quero mais operar. Por que isto? Bom, primeiramente, fazer separado, não há necessidade de separado, porque o casal é um corpo só. Então, faça antepassados seus e do esposo também. Agora, por que todo esse detalhe, todo esse sofrimento? Lembrando que existe a lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Então, existe efeito, se existe efeito dele beber muito, passar da situação, porque tem uma causa. E onde está essa causa? E por que ele foi muitas vezes infiel? Edgar Cayce, quando alguém perguntava a ele por que meu marido faz isso, fez aquilo e tal, ele fala, porque você fez muitas vezes para ele na outra encarnação. Quer dizer, o jogo estava 1-0 para você, agora ele empatou o jogo nessa encarnação. Okay? Então aquilo que você fez para ele, agora voltou para você de uma forma, de uma autopunição. Não é que Deus castiga, você reencontrou, e nesse processo que você tem que entender ele não é o culpado. Também você não é culpado, não é questão de buscar o culpado. É coisa que muitas vezes a pessoa faz sem pensar, ou na base, no momento de exaltação, acaba falando que não deve, sai briga, ou então, dependendo da situação, a pessoa maltrata outra pessoa. Isso, quantas coisas aconteceram de pessoas maltrataram porque 200, 300, 500 anos atrás era um grupo tribal e o chefe mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, como o caso de um senhor que nasceu cego, e ele, umas 300, 400, 500 anos, não se sabe quanto tempo atrás, a tribo dele, quando pegava os prisioneiros, cegavam todos eles, arrancavam os olhos de todos eles. Então, ele guardou um sentimento de culpa, e nessa vida agora ele veio com esse problema, ou seja, sem condições de ver. Então, como vocês já estiveram juntos numa outra encarnação, esse é um motivo que você precisa entender e perdoar. E outro detalhe, não veja seu marido como viciado, veja como filho de Deus. Pegue o livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder, pratique mesmo, mas não comece a praticar para parar no terceiro dia. O grande problema de muitas pessoas que não conseguem o que querem é a falta de perseverança. Pessoas que querem tudo de mão beijada e não são dedicados, não são perseverantes. Então, vejam que todos os grandes vencedores, seja lá em qualquer coisa, qualquer esporte, foram todos perseverantes. Todos eles foram perseverantes. Okay? Não é simplesmente porque tinha um talento, genialidade, não. Todos eles foram muito perseverantes, dedicados, como o Pelé foi, como o Zico foi, o Rogério Ceni, que marcou 100 e poucos gols, também foi. Todos eles ficavam treinando mais que os outros. Treinaram mais que os outros. Então, se dedicaram mais que os outros. Ok? E outro detalhe, purifique-se, né? Purifique-se tudo que aconteceu nesta encarnação e nas outras também, através da oração do perdão e agradecimento. Se você fizer 50 ou 60 vezes a oração de perdão por dia, na parte da manhã, e à tarde, o agradecimento a Ele, todos os dias, e praticar, toda hora, não precisa ficar parada para fazer isso. Enquanto vai andando, caminhando, dirigindo, vai praticando. E pratique também aquilo que está no primeiro capítulo do livro, Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Se todas as pessoas que praticaram, pessoas que sofriam com o vício do marido, do filho, ou da esposa, e vícios de tudo quanto é tipo de situações, tem relatos de vício de bebida, de drogas e outras coisas a mais, e superar o problema. Então, lógico que você também vai superar esse problema também, mas a importância é a dedicação e perdoar o marido do fundo do coração. Ok? Próximo. Masculino, 60 anos, divorciado. O que eu posso fazer para parar de fumar? Sofro há muito tempo com tonturas. Olha, para parar de fumar é só não comprar. Essa é uma primeira regra, não é verdade? Não comprar cigarro. Agora, esse problema de tontura
é consequência também de um choque emocional que você teve, né? E isso gera um tipo de um susto, alguma coisa que muito forte que faz ocorrer tonturas. Então, até parece que está nesse livro que nós estamos estudando. Uma senhora tinha tonturas e você teve algum choque? O mestre falou, tive sim, um abalo emocional muito forte. Falou, tive 2. Um foi um incêndio na minha casa, o outro foi quando meu marido foi atropelado e quase que ele morreu. Então, esse daí é um caso que ainda ficou muito forte, por isso que dá essa situação. Então, você fez a pergunta, você tem coração bom e não sabe falar não. Muitas vezes, pessoas que têm esse problema, não sabem falar não. E por isso, também não fala nem para você mesmo. Nem para você mesmo. Então, você vai aprender a falar não para você mesmo. Ok? Ou seja, frase do imperador Marco Aurélio, domina-te a ti mesmo. Agora, você que fez a pergunta, recite a oração Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, nosso Pai é Deus, então santificado seja o vosso nome, respeitado, amado, reverenciado seja o nome de Deus, venha a nós o vosso reino, né, para que se manifeste a bênção de Deus aqui na terra, seja feita a vossa vontade, e não do nosso ego, né? Não é isso? O pão nosso de cada dia é a vida que Deus nos deu. E depois, a frase que eu quero que você chegue. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Então, não deixe cair na tentação e ficar pegando mais um cigarrinho. Pronto, não quero fumar, não vou fumar. Tá ok? E leia o convite, a oração tem força, oração tem poder, primeiro capítulo. Quando era essa palestra, era uma palestra gravada primeiramente em fita cassete, depois passou para o CD. Quando era fita cassete, um senhor falou para o filho, eu vou te dar um presente. O filho estava mudando para São José do Rio Preto para fazer a faculdade lá. Ele foi dar um presente para você. E deu a fita cassete, o poder da oração. Depois que ele se formou, falou, pai, sabe o melhor presente que o senhor me deu? Foi a fita cassete, o poder da oração. Sabe por quê? Agora eu vou confessar uma coisa para o senhor, que o senhor não sabia, nem mamãe sabia. Eu era drogado. E com aquela poder da oração, eu me curei do vício. Próxima pergunta. Feminino, 49 anos, solteira. Como saber a minha verdadeira vocação? Essa pergunta muitas vezes deixa muita gente embaralhada. Vocação não é que Deus deu para uma pessoa uma coisa e deu para outra pessoa, outra coisa para outra pessoa. Não. Vocação é algo que você desenvolveu numa vida anterior e você ficou muito hábil, muito especialista naquele assunto. E nessa encarnação você não perdeu, ficou com você. Está inconscientemente você vai fazendo. Se você for uma marceneira, você vai ter habilidade com madeira, essa coisa assim. A minha filha, a Sheila, quando trabalhava na empresa, onde fiquei 25 anos, no tempo que as listagens eram grandes, né? Lembra que o formulário grande, 132 linhas, eram desse tamanho. Então, aqueles que foram usados, naquele tempo não tinha reciclagem de papel como tem hoje. Então, algumas folhas que ia para o lixo, eu pegava um pouquinho e levava para casa para minha filha brincar. Aí minha esposa dava para ela uma tesoura sem ponta. E ela pegava, uma vez até ela recortou, foi impressionante o que ela fez. Ela pegava o papel em branco, sem desenho nenhum, e cortando, e fazia o desenho, os pés, a perna, depois o vestidinho, ia subindo, contornando, fazia o braço, e fazia tudo. Olhando assim, parece que ela colou, parece que ela recortou em cima do papel de uma moça assim, bailarina, alguma coisa assim. Então ela pegava a tesoura, fazia coisas maravilhosas. Coisa que ela fazia, com certeza já tinha feito isso numa outra encarnação. Okay? Então, por isso, e como você vai identificar? É alguma coisa que você gosta, que você encontra familiaridade, é aí que você tem que desenvolver. Por exemplo, se gosta de cozinha, gosta daqueles programas de chefe, de ver o pessoal cozinhar, então siga essa carreira. Ou então outra coisa que você adora, alguma coisa ligada à parte técnica ou à parte de engenharia, então siga essa carreira. Então, aquilo que você se identifica e que você gosta, esse é o caminho para você ter sucesso. Fazer uma coisa que você não gosta, que não tolera, e vai querer seguir essa carreira só porque ganha mais,
isso daí vai te dar uma saturação que você estaria fazendo, uma coisa que você não gosta de fazer. Então não adianta pensar desse lado. Pense daquilo que você pode ser mais útil e aquilo que você possa desenvolver cada vez mais. Ok? Última pergunta. Feminino, 49 anos, casada. Há mais de 30 anos preciso usar protetor labial. Se não usar, meus lábios começam a queimar. Desde outubro de 2021, estou com inflamação na planta dos pés de tanto andar no meu emprego antigo. Gostaria de uma orientação. Olha, talvez alguém na sua família sofra de diabetes. Você deve ter alguém na família que esteja sofrendo de diabetes. E significa que tem algum antepassado que está com sede. Outro detalhe, você não tem ido visitar os túmulos dos seus antepassados, por parte do pai e por parte da mãe. Por isso que a planta do pé começa a dar esse problema. Outro detalhe, Cristo deixou bem claro que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Isso significa o quê? Você, normalmente, é muito sincera nas suas colocações, mas uma vez ou outra você deve ter magoado alguém porque foi muito sincera em falar alguma coisa que você pensou. Agora, isso daí também, o fato de queimar os lábios, pode ser uma autopunição, porque daqui saíram as palavras que machucaram alguém, que queimou o emocional de alguém, ok? E também pode ser também decorrente desse problema do antepassado, que está com sede e sente uma queimação, sente a sola do pé ressecada, ou então alguma coisa, porque ele vê um copo de água, é antepassado que está com sede, na hora que ele vai pegar o copo d'água, ele se transforma em fogo. E esse fogo, então, pode ser que seja também a queimação dos seus lábios. Mas, ao outro lado, são duas coisas. Então, do lado psicossomático, alguma coisa que você falou para alguém, de uma forma que causou um aborrecimento, um ressentimento para outra pessoa, a quem você deve procurar lembrar e fazer oração do perdão. Do lado espiritual, o antepassado que está necessitando de orações, não somente orações, mas você precisa praticar o que está no livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Visitar os túmulos dos seus antepassados 2 a 3 vezes por ano. Antepassado não é somente de um lado, por parte do pai e da mãe também, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos aos abraços inicialmente. Batatais, Pretor Tomás, Teresina, Piauí, Aracaju, Sergipe, Marília, São Paulo, Mojimirim, São Paulo, Florianópolis, Maceió, Alagoas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Barris, Bahia, São José dos Campos, Macarena, Santiago, a Macarena e o Jorge, ambos do Chile. Ourinhos, São Paulo, Sorocaba, Araraquara, São José do Rio Preto, Natal, Rio Grande do Norte. Então, na página 34 do livro, a página 34, a Verdade da Vida 34, página 171, então o título do texto é Elimine Pensamentos Hostis. Então, uma mulher disse ao mestre que um locatário não lhe pagava o aluguel há algum tempo. Devo cobrar ou espero? A resposta do mestre, então, citou o caso de um rapaz que foi demitido e o dono havia prometido 1.000 ienes e não cumpriu o prometido. Esse rapaz que foi demitido, ele foi com outros colegas também foram, mas esse rapaz cujo dono prometeu 1.000 ienes, porque ele não estava registrado. Só que ele não tinham pagado, não pagaram para ele conforme o prometido.
E aí foi explicado para ele, olha, se vocês nutrirem, ficarem com ódio dessas pessoas, desses diretores, é aí que eles não vão pagar vocês. É aí que eles vão realmente ficar num conflito, no conflito não vão se resolver nada. E outro detalhe, o mestre disse, ao invés de vocês ficarem, se hostilizarem com eles, harmonize-se mentalmente com eles. Essa é uma coisa que sempre a gente fala assim, primeira coisa, a solução está em buscar pelo lado do amor. E aquela revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas. Se fordes vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, né? Ou alguém que não paga, é porque você não está em harmonia com tudo e com todos. Mas se você estiver em harmonia, tudo vai começar a progredir, ok? Então, eu sempre gosto de mencionar a bandeira brasileira, ordem e progresso. Então, onde tem ordem é porque está em harmonia. E, consequentemente, vem o progresso. Então, eles acataram o que o mestre disse, não fiquem brigando, mentalmente já começa a entrar em harmonia com eles. E se eles não pagarem é porque as vibrações mentais suas com os dos diretores, ou seja, estão diferentes, vocês não estão em harmonia. Se estiverem em harmonia, tudo acaba se sintonizando. Então, aquele fato que acontece, eu pensei, você falou, isso acontece quando existe uma harmonia entre as duas pessoas. Eu pensei, você falou, a telepatia, né? E através do Shinsokan, começa a fazer o Shinsokan, através do Shinsokan, harmonize-se, agradeça essa pessoa. Esse é o caminho que foi orientado por esse rapaz que não havia recebido 1000 ienes. Tudo isso que estou contando, na verdade, foi o que o mestre contou para essa senhora que fez a pergunta. E na noite passada, um dia antes, essa pessoa que estava para receber, se não me engano foi o irmão, que estava para receber esse 1000 ienes, falou para o mestre, olha, o pagamento foi efetuado. Então, praticaram aquilo que o mestre falou, não ficaram brigando, entraram em harmonia mental com esses diretores, aí, consequentemente, o resto vem de acréscimo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é exatamente o reino do amor, né? O reino do amor, da harmonia, da sabedoria. E também disse para essa mulher, sobre o inquilino, para fazer a mesma coisa também. Na página 173, o senhor Nakamura falou para o mestre, influenciado por algumas pessoas, minha fé ficou abalada, passei a sentir dor de dente e dor do lado do abdômen. Médico é proveniente de arteriosclerose, o médico disse que é proveniente, segundo o médico, é arteriosclerose. E aconselhou não fazer exercícios físicos. O mestre disse, exercitando-se, ele falou, não, ao contrário, se você se exercitar bastante, evita-se a arteriosclerose. Disse o mestre com firmeza para ele eliminar o medo da doença. Então ele falou para tirar o medo. Muita gente fica doente por causa do medo. Acaba sugestionado pelo medo de tanta pessoa falar, como aconteceu no Covid. Muitas pessoas ficaram doentes, mas por causa do medo de tanto a imprensa de 24 horas ficar falando sobre Covid, e as pessoas ficaram dessa forma. Então, disse, essa dor é manifestação, agora, aqui está falando da arteriosclerose. Quem tem até para falar é difícil, né? Arteriosclerose é porque a mente é teimosa e orgulhosa, é muito inflexível, né? O senhor é orgulhoso e muitas vezes despreza os outros, não é? Você é muito orgulhoso e não dá bola, ou seja, é um pouco arrogante que não sabe ouvir, então menospreza outras pessoas. Se o senhor cultivar a humildade, logo ficará curado. A verdadeira humildade é aquela que Cristo manifestou lavando os pés dos seus discípulos. Quanto maior for a humildade, mais se eleva o espírito. Seja humilde e bondoso e torne sua mente mais flexível. Eu fui copiando, não deu tempo de conferir, né? Abandonando a atitude mental rígida. Assim, ou seja, a mente rígida, a mente muito durona, né? Essa inflexibilidade. Abandone essa atitude. Assim suas veias também se manifestarão flexíveis e o senhor não será cometido pela arteriosclerose. Então, como tudo é projeção da mente, quando a pessoa é muito durona, também o corpo também fica rígido, as veias também ficam assim.
Por isso que tudo é consequência da mente. Então, quando a mente é mais dócil, flexível, né, não se apega às coisas, o sangue também flui naturalmente. É isso que acontece. Ok? Continuando. Página 34, 174, na página 174. Os filhos são espelho dos pais. Uma senhora idosa comentou que um jovem estava tendo uma vida muito tumultuada e aprontando muito. Aí o mestre falou, isso daí tudo é consequência, projeção da mente dos pais. Aí a mulher falou, não, os pais, ao contrário, os pais são muito sérios e austeros. E aí que o mestre chama a atenção. Olha, é aí que está o perigo, ele falou. Aí que está o perigo. E citou um escritor que tinha aparência séria, mas fazia coisas indevidas. E devido a e pelo fato de fazer coisa indevida, ele ficou com sentimento de culpa e acabou se suicidando. Por outro lado, um outro escritor que escrevia livros sobre sexo e erotismo tinha conduta irrepreensível, né? Irrepreensível, ou seja, não era nada daquilo que escrevia nos textos. Por isso que a aparência, em outras palavras, é como se dissesse, as aparências enganam. É isso que o mestre quis dizer para a pessoa. E uma senhora comenta, tem uma neta de 12 e outra de 9. Uma sofria de bronquite e outra a outra, né? A outra do problema no nariz. Aí essa senhora convidou a filha e o genro para assistir uma palestra que o mestre ia fazer no local. E o genro foi, sabe, com aquela má vontade, foi essas coisas, blá, 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 né? E foi com má vontade. Mas, de repente, ele começou a se interessar pelo que o mestre está falando. Falou, peraí, isso é verdade, isso é verdade. Começou a se interessar. E quando, dia seguinte da palestra, as duas meninas que estavam com problema no nariz e problema também de bronquite, ficaram curadas. Aí subentende-se o quê? Que a mudança da mente dos pais, através da palestra, refletiram nas filhas, por isso que elas ficaram curadas. Ok? Tudo bem? E na página 34, página 34, verdade, 34, página 179 e 180, então, a idade não existe. Aqui, até vou ler porque é interessante aqui, para que nós possamos entender melhor. O senhor Ohashi, sabe o que é Ohashi? Japonês? É. É Ohashi, 2 pauzinhos para comer, né? Chama-se Ohashi. Uma simples frase conduziu o senhor Ohashi a uma reflexão profunda. Aí, aqui no texto, nós já estudamos aqui, isso daqui, tá ok? Página 34, da Verdade da Vida 34. Aí ele comenta que outro senhor aqui, comentou a respeito do senhor Hinomoto. Geralmente, após uma briga, as pessoas reconhecem no íntimo que foram longe demais ou forçaram a barra, mas não querem pedir desculpas, essa é a opinião do sujeito. E não querem pedir desculpas ao oponente, porque pensam que tomar tal atitude, tal iniciativa, é atribuir a si a parte de culpa que cabe ao outro. Depois de pensar bastante sobre essa questão, eu decidi, doravante, quando brigar com alguém, pedirei desculpas apenas do tocante à parte que couber a mim, e farei com que o outro que o outro me peça desculpas pela culpa que cabe a ele. Segundo o senhor Matsunami, depois que passou a proceder assim dessa forma, ficou fácil resolver os problemas em relacionamento humano da fábrica. Eu achei ótima a ideia dele. Isso a pessoa comentou para o mestre. O que o mestre falou? Deu um sorriso e disse, sim, é uma boa ideia, mas, lembra? Conjunção, mas, porém, todavia, contudo. Mas, o gaúcho fala, mas, né? Há uma falha nesse modo de pensar do senhor Matsunami. Ele se esquece de que os pensamentos do outro são reflexos dos seus próprios pensamentos, que tudo é projeção da mente dele. Okay? Mesmo que a pessoa admita a sua parte na culpa, guardará rancor contra o outro enquanto mantiver a ideia de que parte da culpa cabe ao outro. Concorda ou se concorda?
Falando, a minha parte eu perdoei. Agora, ele tem que pedir. Então, enquanto o outro não pede desculpa, ele vai ficar com raiva, com mágoa. É totalmente contrário do que Cristo falou. Cristo foi mais adiante, mais adiante ainda, quando ele disse, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Para amar o inimigo, você tem que perdoar. Sine qua non, não importa quem está com a razão, não importa estar ou não com a razão, não é isso? Então, mesmo que a pessoa, então, o outro não pede, ele fica com sentimento. Enquanto guardar rancor contra o outro, a pessoa sofrerá, não terá paz interior e, portanto, não será possível a verdadeira reconciliação. Somente quando ela compreender que tudo é reflexo de sua mente, aqui alguém pode perguntar, mas por quê? Por que tudo é reflexo da mente? Por quê? Analisando aquilo que eu falei agora há pouco do Edgar Cayce, quando uma pessoa ia perguntar alguma coisa, falava do marido, ele dizia, ele em estado de hipnose, de auto-hipnose, falava, você fez isso para ele muitas vezes na outra encarnação. Ou seja, então tudo começou quando? Porque o outro fez para ele, e agora o outro fez, essa pessoa fez para o outro, maltratou o outro, agora o outro que estava maltratando. Então vou simplificar aqui já um caso já para entender melhor. É o caso que aconteceu em Biúna. Estava em Biúna e uma moça dizendo que sofreu muito com o pai, que o pai estava sofrendo muito, que o pai era alcoólatra, e ela não suportava mais o pai, de ver o pai judiando da mãe. E um dia que o pai alcoolizado foi bater na mãe, ela pulou em cima do pai, o pai caiu no chão e ela começou a bater fortemente. E se as duas irmãs que estavam perto não tirassem essa moça de cima do pai, talvez ela tivesse matado o pai. Aí ficou um clima muito mais pesado, já estava pesado, ficou pior ainda. Aí ela saiu de casa e foi para Ibiúna. Em Ibiúna, ela me disse isso, eu falei, olha, se você sofreu a vida toda com seu pai, isso é uma consequência, então tem alguma causa. A causa é que você fez o seu pai sofrer numa outra encarnação. Você que causou sofrimento ao seu pai. E muito mais do que ele fez para você nessa encarnação. Muito mais. Você causou um sofrimento muito maior a ele do que ele está causando para você nessa encarnação. Portanto, faça, se não me engano, devido à situação emocional muito forte que ela estava passando, eu falei, faça 70 a 100 vezes por direção do perdão para o seu pai durante um mês, se não me engano, que eu falei, ou 20 dias. E quando estava para completar o período, um dia antes de completar aquele período que eu disse, era um sonho nítido e pulou da cama, quando viu a cena, um índio gordo sentado à beira do rio e um índio jovem chegando perto do índio gordo e matou esse índio gordo. Aí na hora ela entendeu, por isso que ela pulou da cama, que aquele índio gordo é o atual pai dela, e que na outra encarnação esse índio não era o pai dela. Foi aí que ela percebeu que a responsabilidade maior foi dela de ter matado o pai na outra encarnação. Então, bem que eu havia dito para ela, o sofrimento que você causou para ele foi muito maior do que o que ele causou para você. Porque ela tirou a vida do pai, né? E ela imediatamente se trocou, foi na casa dos pais, 8h30 da manhã, toca a campainha e quem abre a porta era o próprio pai. Aí ela abraçou o pai, ficou chorando. Ficaram meia hora, ela pedindo perdão para o pai, e o pai falou, não, filha, eu que peço perdão para você, por causa da bebida, nunca fui um bom pai. Ficaram meia hora no portão, os dois abraçados, chorando. Esse gesto, essa situação do pai pedindo perdão para a mãe, o pai pedindo para a filha pedindo perdão, e a filha pedindo perdão para o pai, isso é aquilo que está na Sutra Sagrada, da revelação divina da grande harmonia. O recíproco agradecer, o recíproco pedido, o pedido de perdão, o recíproco, um pedindo perdão para o outro, aí sim é a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira reconciliação. E não somente um lado pedir perdão para o outro, mas quando houver recíproco agradecer, aí não tem tolerância, não tem condescendência, é simplesmente uma coisa sincera, muito forte, muito emocional, que se estabelece a verdadeira harmonia. E quando passou aquela emoção, ela ficou aliviada, o pai também ficou muito aliviado, e ela voltou a morar na casa, e o pai nunca mais bebeu, e a família ficou um paraíso, verdadeiro paraíso.
Então, esse é um fruto. Com certeza, um dos dois deviam estar com algum problema de saúde e se curaram naquele momento. Então, esse é um detalhe que as pessoas muitas vezes não despertaram para o valor do verdadeiro perdão. É difícil? Porque mexe com o ego. Mas quando a pessoa tem aquela coragem, aí que está uma coisa que a coragem não é só enfrentar o inimigo, mas é enfrentar a si próprio, enfrentar o próprio ego dela, enfrentar o orgulho dela, né? Manifestar aquele estado de humildade, de amor bem forte, aí que está realmente o grande relacionamento, ok? Agora, vamos voltar àquela explicação que eu dei uma vez sobre a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas da terra, quando se efetivar a verdadeira reconciliação, quando ocorrer a verdadeira reconciliação, tudo será teu amigo, não é? Amigo é aquele que ajuda, o inimigo é aquele que prejudica, não é isso? Então, quando se torna amigo, aquela pessoa que está prejudicando, ela deixa de prejudicar e passa a ajudar essa pessoa. É isso que acontece. Por isso, ser tolerante ou ser condescendente é quando finge que está tudo bom. Tolerante é aquela situação que tem que tolerar. Não significa esses dois momentos. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A harmonia do fundo do coração é esse caso que eu citei, do pai e a filha pedindo perdão ao outro. E quando se tolera, vem a insatisfação. Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Então a pessoa está quietinha, é tão boazinha, olha, você é tão boazinha, por que fica doente? É boazinha, mas por dentro ela está com aquela mágoa. Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E fica suportando. Sujeito chato, né? Sujeito chato, tem que aguentar. Então ela por dentro está xingando, está reclamando, mas aparentemente está com aquela cara de santinha. Mas isso tudo faz com que ela fique doente. E reprime essa insatisfação, ela guarda, reprime. Então, uma coisa que eu fiquei a analisar, você tem um riacho no seu sítio, na sua fazenda, aí, você faz uma barragem, você está represando a água, não é isso? Então, o verbo represar ou reprimir um sentimento é segurar, você fica segurando. Você fica segurando e fica no seu inconsciente isso daí. E sofre, então fica aquela insatisfação. E sobre a insatisfação, o que o mestre escreveu? Ele diz o seguinte: o contrário da gratidão, o oposto da gratidão, é a insatisfação. A gratidão sintoniza-se com a mente do universo. A mente do universo significa a mente divina, né? Aquilo que Deus criou, o mundo celestial. Mas o sentimento de insatisfação se rebela contra ela e impede a sintonização. Então, como são vibrações diferentes, não ocorre a sintonização. Se a torre de transmissão está emitindo ondas de FM, frequência modulada, você está com aquele rádio de válvula antiga que não pegava a frequência modulada, não adianta você tentar fazer reza brava, que não vai sintonizar, porque a frequência é diferente, é outra frequência, né? Aquele rádio de válvula era assim, uma frequência de ondas bem maiores. Atualmente a frequência modulada, o tamanho da onda é bem menor. Então por isso que tinha ondas 90 metros, né? Ondas 70 metros, ondas curtas de 31 metros. Então um ciclo, um tio, uma onda, um tio. Lembra do tio, do acento tio? Uma onda uma onda é exatamente aquele tio, o comprimento de uma onda, 31 metros, ondas curtas de 31 metros, 25 metros, então 17 metros, 11 metros. E se você tem um aparelho que não pega esse tipo de onda, não vai funcionar. Então chama-se sintonização. A gratidão sintoniza-se com a mente do universo, mas o sentimento de insatisfação se rebela contra ela e impede a sintonização. Logo, no caso de uma pessoa possuir sentimento de insatisfação, não haverá rendimento no trabalho. Não haverá rendimento no trabalho. É isso que acontece com as pessoas que trabalham no escritório. Estou com tendinite, não sei o quê, porque você está trabalhando insatisfeita. Ou por causa do ambiente, ou por causa do chefe, alguma coisa nesse sentido. Surgirão dificuldades nos negócios.
devido àquele problema de insatisfação, surge dificuldade porque a vibração é negativa, a vibração ruim. Consequentemente, não vão fluir as ideias boas. Aumentarão os acidentes com os empregados e com os equipamentos, e a própria pessoa passará a não gozar de saúde. Aquilo que eu mencionei. Quando eu observei na empresa onde eu trabalhei, quando eu ia para o setor lá, a Fabril, de vez em quando, que eu trabalho na parte de escritório, na parte administrativa, e olhava para as pessoas que iam caminhando assim para o local do trabalho, antes de chegar na empresa, aquela cara de revoltado, cara de mal-humorado, e falei, aí eu pensei, desse jeito, com certeza, esse mau humor maior era segunda-feira, ou porque o time perdeu, sei lá, alguma coisa, mau humor muito grande, ou porque eu saí de casa brigando. Então eu pensei, segunda-feira, se todo mundo, a maioria vão trabalhar com essa cara, com certeza, acidente de trabalho, segunda-feira deve ser o dia que mais acontece esse tipo de situação. E realmente foi comprovado depois pelo médico, ok? Por isso que aqui, problema de empregados e com os equipamentos também. Então, repare que os equipamentos, quando a pessoa fica só reclamando, o equipamento quebra mais. A pessoa que só reclama do carro dele, o carro dá mais defeito ainda, porque é vibração. Né? No tempo da União Soviética, depois voltou a ser Rússia, né? Quando a Rússia foi envolvendo, arrebanhando todos os outros países pequenos, que agora depois voltou a Rússia, a Ucrânia voltou a ser a Ucrânia, era tudo do grupo da União Soviética. Foi na marra, não foi porque cada um se ofereceu, não. Então tinha Estônia, Lituânia, então Rússia Branca, tinha vários países pequenos que tudo isso foram pegos à força. E quando devido àquele comunismo muito forte, saiu um artigo no jornal dizendo que as vacas produzem pouco leite quando a pessoa responsável só fica xingando as vacas, elas produzem pouco leite. E não é somente com relação às vacas, não. Até experiências feitas, que não tem nada a ver com a Rússia, não, mas experiências de pessoas que colocavam música para as plantas, músicas clássicas, né? Não aquela música de rock pesado, não, que as plantas não sabem dançar. Então, mas aquelas músicas suaves, de músicas clássicas, as plantas sentiam que elas ficavam mais contentes. Eu lembro uma vez, um amigo me contou que uma família mudou e ele deixou uma planta grande na sala. A planta deixou com água tudo, mas quando ele foi lá buscar outras coisas que havia deixado lá, a planta estava murcha, assim, triste, mas não faltava água. Então ela captou realmente a tristeza. Então exatamente esse é um detalhe de que onde tem vida e onde tem tratamento com amor, a situação muda, né? A situação melhora também. Ok? Até aqui tudo bem, né? A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecimento. Continuando o texto da revelação divina da grande harmonia. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas da terra. Então não fica em total harmonia, não é? Então voltamos à página 34 deste livro. Na página 34, aqui nós já lemos aqui, não é? Nós já lemos aqui. Então vamos adiante. Não havendo reconciliação com todos os universos, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permite captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a pátria, agradece a pátria. Tem gente que nasce no país para aprender a amar aquele país, que ela tinha ódio daquele país. Então a pessoa nasce. Ou então, situações... Tudo é de acordo com a necessidade para que o espírito possa evoluir. Então, o brasileiro que é muito relaxado no horário, que está sempre chegando atrasado, vai nascer na Inglaterra ou vai nascer no Japão para aprender a ser pontual. E o japonês que gosta muito certinho, vai nascer no Brasil para aprender a dançar também, carnaval, essas coisas a mais. E assim pouco a pouco vão entendendo, né?
Então, não permitem as vibrações mentais de discórdia, não permitem captar as ondas da salvação de Deus, que é a lei do semelhante atrai semelhante, não é castigo de Deus. Ondas boas se reúnem com ondas boas, né? Aqui na Terra também, as pessoas tristes andam com as pessoas tristes, pessoas alegres andam com as pessoas alegres, semelhante atrai semelhante. Fofoqueiros andam com fofoqueiros, não é isso? Pode reparar que tudo é de acordo com a lei mental. Eu li uma vez, eu acho que eu recortei esse artigo que saiu. Isso faz tempo, já faz uns 30 anos que aconteceu. Cidade de Campinas, 2 veículos se chocaram. Eram 2 mulheres. No centro da cidade. Era mãe e filha. Coincidência? Não, já estavam emocionalmente sempre em choque. E acabam se chocando o carro na cidade, longe das casas onde elas moravam, foram bater uma na outra. Então, tudo é projeção da mente. Agradece a pátria, agradece a teu pai, a tua mãe, agradece a teu marido, a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados. Essa é a palavra que ficou antiga, né? Hoje não tem mais criado, né? Agradece a todas as pessoas e então se estabelece. Vibração baixa é oposta da vibração divina, ok? Esse tipo de hostilidade, vibração assim, é totalmente oposta. Então, pessoas que têm esse tipo de vibração, de vibrar, de xingar, de hostilidade, é que a aura também forma-se uma aura de acordo com a vibração mental de cada um. Então, nesse caso, com certeza, as auras delas estão cinzentas, bem escuras. Mas se quando estão em harmonia, então a aura também muda de cor. A aura, na realidade, é projeção do corpo etérico, do prana, o prana que compõe a aura da pessoa, ok? Então, de acordo com a vibração mental, ela vai produzir uma cor, produz outra cor. Por isso que as coisas começam a dar errado, aí quem leva a culpa? O anjo da guarda que leva a culpa. Culpado é o anjo da guarda. Por que não protegeu? Por que não fez? Ele não tem culpa nenhuma. Ele tentou ajudar, mas o que diz na revelação divina da grande harmonia? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Só aí você me chama, diz Deus, né? Deus significa, e me chama no sentido, não é que Deus vai comparecer, não. Deus automaticamente está presente onde está tudo em harmonia. Tudo em harmonia, Deus está presente. É isso que acontece. Ok? Rapidinho. Agradece todas as coisas da terra, somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, isso aí somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Muitas vezes é preciso abrir mão de algo para se obter o que se deseja. Você quer uma coisa, abre a mão, tem que abrir a mão de uma coisa. O sujeito aqui está com duas melancias, ele quer alguma coisa, quer pegar outra coisa, tem que abrir mão de uma melancia. Não é isso? E abra a mão do ego e perdoe. Assim você vai conseguirá estar uno com Deus. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Aproxima-se o dia 2 de novembro de 2022, data das tão especiais cerimônias de finados, que serão realizadas nas academias de treinamento espiritual da Seicho Noye. Mais uma vez, manifestaremos gratidão aos nossos antepassados, familiares e entes queridos, ao lermos em conjunto a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade durante a cerimônia em memória às almas dos antepassados. E também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que contribuíram para a construção dos países ibero-americanos, sendo esta última em todas as academias, reconhecendo o trabalho desses povos na construção de cada região do nosso país, exceto em Ibiúna, que tem a sua edição tradicionalmente realizada nas cerimônias de 7 de setembro. É quando celebramos a verdade da imortalidade da alma e aprofundamos os nossos laços com a fonte originária de nossas vidas, que é Deus e os nossos queridos antepassados. E atenção para a grande novidade de 2022, as regionais, núcleos,
associações locais e a sede central da Seichonoye do Brasil também realizarão a cerimônia de finados no dia 2 de novembro. Nas academias, as cerimônias serão especiais, pois serão uma prévia da festividade do Santuário Roso, e as almas serão evocadas em caráter preliminar com toda a solenidade da festividade. Mas atenção, a participação será mediante inscrição prévia junto à sua regional. Informe-se com antecedência. E anote aí outra informação muito importante. Conforme já vem sendo praticado nas edições mais recentes deste evento, todos podem solicitar as inscrições dos nomes das almas, famílias e anjinhos em registros espirituais, enviando sua lista por e-mail ou via WhatsApp. Para as regionais vinculadas à Academia de Biúna, as listas devem ser enviadas para a Superintendência de Ofícios Religiosos da sede central da Seichonoye do Brasil. Já as regionais, núcleos e associações locais vinculadas às demais academias devem contatar preferencialmente as sedes da Seichonoye de suas respectivas localidades para adquirir os registros espirituais ou realizar o envio dos nomes a serem consagrados. Vale ressaltar que os registros espirituais solicitados e enviados para as cerimônias de finados serão encaminhados para o Santuário Roso e participarão da 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil em 2023. Caso você não possa participar presencialmente, não deixe de enviar os nomes e assistir à transmissão virtual da cerimônia especial de finados, que será ao vivo pelo canal oficial da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 9 horas da manhã do dia 2 de novembro, horário de Brasília. Você acompanhará cada detalhe da cerimônia especial de finados, transmitido a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna. Agora um recado especial para as regionais vinculadas à Academia da Amazônia. As cerimônias serão realizadas neste local no dia 23 de outubro de 2022. Portanto, informe-se com antecipação. Lembrando que nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Santa Fé, na Bahia, Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, de Curitiba, no Paraná, Minas Gerais e Goiás, na mesma data acontecem também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que contribuíram para a construção de cada uma dessas regiões do país. 2 de novembro de 2022, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Para participação em uma de nossas sedes regionais ou locais, informe-se sobre o horário do evento. Agora de volta ao formato presencial, mais uma vez, a família Seichonoye celebra unida a imortalidade da vida, com profundo sentimento de amor e gratidão à fonte originária de nossas vidas, que é Deus e os nossos queridos antepassados. Você vê na sua tela o endereço de e-mail e número de WhatsApp para mais informações e envio das listas. Para a cerimônia especial de finados da Academia de Biúna, contatar pelo fone 11 50 14 22 62. WhatsApp 11 50 14 22 46 ou pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Participe conosco desse sagrado momento de gratidão. Muito obrigado!